Boa noite, pessoal. Antes de começar essa aula, pedir desculpa aí pelo nosso atraso. Houve um pequeno problema técnico aqui no nosso estúdio, mas graças a Deus e à eficácia aqui dos nossos técnicos, deu tudo certo. Então, boa noite a todos vocês nesse nosso seminário, mais um seminário, já fizemos um aqui, esse é o segundo tema altamente interessante e eu queria também apresentar rapidamente, alguns já nos conhecemos, mas para os novos que estão chegando aí para o seminário, eu sou o Padre François Costa, atualmente estou aqui em Brasília, na Samambaia, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, isso é Samambaia Norte, no Distrito Federal. Nós, em outubro, fizemos o curso online de teologia, quer dizer, fundamos esse curso na internet, um curso aí que tem 60 matérias entre filosofia e teologia, cada matéria tem 20 aulas e é um projeto grandioso, enorme, para terminar nos próximos vários anos pela frente. Temos aí um bom número de alunos participando conosco, cada um estuda no seu próprio ritmo, né? Cada aula tem aproximadamente 25 a 30 minutos. Agora mesmo nós estamos no módulo sobre a história da salvação. O próximo módulo vai ser sobre a filosofia aristotélica, platônica aristotélica, como base para os nossos estudos teológicos. E assim nós vamos continuando. O curso online de teologia é um curso para você se formar tranquilamente, no seu ritmo. Pai de família, mãe de família podem participar, pessoas já aposentadas também, que têm mais tempo agora para estudar, seminaristas que pretendem complementar a sua formação acadêmica, sacerdotes que precisam repassar alguns aspectos da teologia, talvez já um pouquinho enferrujados, né? Freiras religiosas, religiosos, também são convidados a participar. É um curso onde nós queremos realmente formar sistematicamente a mente cristã, a mente católica. É diferente o curso online de teologia, que nós chamamos de COTE, dos seminários. Esse é o segundo. O primeiro vocês têm disponibilizado na plataforma. Quem não assistiu poderá assistir quando quiser. É sobre o estudo, sobre o próprio estudo, foi sobre o estudo à luz de Santo Agostinho, Jean Guiton e Santo Tomás de Aquino. E agora nós estamos fazendo esse segundo seminário que faz parte desse projeto do curso online de teologia, mas eu queria manter a distinção. Uma coisa é o curso com a sua grade acadêmica, de estudos que realmente, certamente você vai gostar muito, e outra coisa é o seminário, que também vai gostar muito, mas tem uma temática que em 3 dias nós resolvemos o problema. No curso online de teologia, a gente vai sistematicamente organizando as ideias, né? Então, eu fui professor desde 2011. Em 2011 eu defendi uma tese de doutoramento na obra do teólogo francês Jean Danielou, trabalhando a cristologia desse autor, descobrindo a categoria de aliança presente não somente na Sagrada Escritura, mas no pensamento desse autor como chave para entender toda a cristologia. Então, a partir de 2011, fui professor da PUC de Goiânia, até hoje sou professor da Faculdade Católica de Anápolis, também fui professor do Instituto Sapientiae, da FATEL, enfim, seminários. E também, logicamente, tudo isso eu vejo como uma dimensão do meu próprio sacerdócio, já que há o profetismo, Todos nós somos sacerdote, profeta e rei, sem dúvida alguma, no ser profeta está incluído, então, a questão do ser profeta, do ensinar, Então, eu vejo que ao dar essas aulas, ao cuidar de um curso online de teologia, não fujo em momento algum da minha missão sacerdotal, mas esses cursos, esses seminários são mais uma concretização
da alma sacerdotal, de todo presbítero, de todo sacerdote e do ministério que eu desenvolvo na igreja, de maneira presencial, digamos assim, atualmente aqui na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Samambaia Norte, Distrito Federal. Bom, então essa é a nossa primeira aula do seminário. Para entender melhor, o Seminário de Teologia são essas aulas que vão acontecer hoje, quarta e sexta, sempre no mesmo horário. Um horário muito bom, você já chegou do trabalho às 20h30, provavelmente já até jantou, está tranquilo aí no seu quarto, na sua sala, e agora nós podemos colocar os neurônios para funcionar mais ainda através dessa nossa primeira aula. Então, a primeira aula eu vou me concentrar em Martinho Lutero. A segunda aula eu vou me concentrar no melhor pensador da Reforma Protestante, que foi João Calvino. E em ambas as aulas, mas principalmente na terceira aula, colocarei Calvino, Lutero e Tomás de Aquino para tomar um café juntos, né? Para ver o que surge dessa conversa. Bom, Lutero e Calvino são do século XVI, Tomás de Aquino é do século XIII, né? Mas aproveitando um pouco as ideias do Peter Kraft, né, famoso aí pelos seus encontros entre filósofos, também me ocorreu essa ideia de colocar Santo Tomás de Aquino, Lutero e Calvino para conversar. Essa conversa começa hoje, os três estão à mesa, né? Tem café, tem bolinhos, tem pão, tem queijo, mortadela, enfim, né? Tem um lanche gostoso para os três e os três vão dialogando essas ideias. E o foco hoje é Martinho Lutero, suas ideias, e eu quis pegar três grandes temas: Deus, o homem e a salvação. Mas para tirar uma conclusão boa sobre esses três temas, eu queria então fazer uma introdução histórica ao nosso assunto, né? Eu queria também pedir a vocês, antes dessa introdução histórica, que vocês fossem fiéis a essas três aulas, né? Que a gente pudesse estar juntos hoje, na quarta e na sexta. Por quê? Porque isso tem uma lógica sistemática. Então, se você assistir só a de hoje, mas não assistir a próxima e nem a da sexta-feira, especialmente a da sexta-feira, não vai ter todo o conteúdo com todas as respostas e com a lógica que isso aqui pede. No dia 12, na sexta-feira, também vou anunciar uma surpresa aí para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. O ano 754 é assim um ano muito importante, porque é o ano em que o rei, o nome dele é um pouco estranho, mas é o nome dele, coitado, ele se chamava Pepino, né? O rei Pepino, rei francês, deu à Santa Sé os territórios que ele tinha conquistado dos lombardos. Lembram das tribos bárbaras, né? Lombardos, godos, visigodos, toda essa turma. Então, ele conquistou esses territórios, é praticamente toda a Itália, né? E aí, no ano 754, graças a essa grande doação, funda-se praticamente os chamados Estados Pontifícios. Dessa maneira, pouco a pouco, os papas vão tendo o que se chamou Patrimonium Sancti Petri, ou Patrimônio de São Pedro, como algo sacrossanto, a tal ponto de que muitos papas defenderam esse patrimônio de maneira feroz contra qualquer intromissão laica. Por que eu comecei com o ano 754? Tão longe de Lutero ainda estamos, né? Porque os estados pontifícios vão ser um grande ganho no que se refere à liberdade da igreja, mas, por outro lado, os estados pontifícios vai ser a escravidão de muitos papas. Ou seja, o interesse pelo poder, pelo dinheiro, as ambições vão aumentar muito no Vaticano, a partir do ano 754. Tanto é assim
que o chamado século X, quer dizer que o século X foi chamado de o século de ferro. Porque foi um século terrível de lutas, rivalidades, brigas no Vaticano, uma coisa horrorosa. O século de ferro, a tal ponto de que um papa, quando assumiu o pontificado, mandou desenterrar o seu antecessor, julgou a múmia do seu antecessor e mandou jogar o cadáver no rio, que depois foi recolhido, e esse cadáver era o cadáver do Papa Formoso, para vocês verem que coisa tão bizarra, né? Esquisita, estranha. Então, realmente, no trono de São Pedro sentaram-se homens muito indignos durante a história da igreja. Isso daqui a gente não vai amansar a história e nem vai utilizar eufemismos para a história, simplesmente com o desejo de defender a igreja. A igreja, ela é santa, mas ela está constituída por homens desse jeito, né? Está constituída de pecadores e está constituída também por você e por mim, que somos, como só Deus sabe, como você e eu sabemos um pouquinho, né? Mas, sem dúvida alguma, há um desejo enorme de santidade no contexto da igreja, no contexto das pessoas da igreja. Então, nos séculos décimos e undécimo, surge também um princípio de renovação da igreja, que foi o mosteiro de Cluny, os chamados monges cluniacenses, né, que foram responsáveis por grande parte da reforma da igreja. Bom, o auge dessa reforma foi o pontificado do Papa São Gregório VII, que foi Papa do ano 1073 a 1085, um pontificado glorioso, mas, ao mesmo tempo, o poder dos papas continuava aumentando. Há momentos onde o Papa é muito santo e que ele tenta reformas, mas às vezes essas reformas ficam um pouco fracassadas, né? Inocêncio III, Papa do ano 1198 a 1216, é o Papa que mais representa essa tendência de um poder espiritual e de um poder temporal, ambos nas mãos do Papa. Ele é o Papa mais poderoso da história da Igreja, praticamente, né? É o Papa mais poderoso da história da Igreja. Bonifácio VIII, que o sucede anos depois, tenta imitar um pouquinho Inocêncio III e se dá muito mal na imitação. Bom, Inocêncio III morre no ano 1303 e nós vamos ter um probleminha, quer dizer, um problema grande a partir do ano 1309. Eu estou explicando isso aqui para vocês porque vai ser muito importante entender o caldo cultural no qual Lutero vai surgir. Pessoal, olha só, do ano 1309 ao ano 1566, olha só a extensão de tempo, 1309 a 1566, portanto, são 257 anos, se eu não me engano. Eu fiz as contas outro dia, mas nesse período nós temos aí 257 anos, isso mesmo. Então, de 1309 a 1500... Por que eu coloquei esses 2 anos? 1309 é quando o Papa se muda de Roma para Avignon. 1566 é o começo do pontificado de São Pio V. Praticamente, eu posso afirmar o seguinte, que de 1309 a 1566... Se excetuamos o Papa Adriano, todos os outros papas foram praticamente uma decepção para a Igreja Católica. A exceção, por que eu coloco São Pio V? Porque finalmente é um Papa que busca a santidade, que busca a reforma verdadeira da Igreja e que ele mesmo não se deixa corromper pelo poder. Por isso, 1566 é um ano muito importante para
rever a igreja surgindo como que, entre aspas, das cinzas, né, em toda essa situação difícil pela qual a Igreja Católica passou. Então, nesses 257 anos, o que acontece? Olhem só. Primeiramente, os papas moram em Avignon, na França, e ficam como que reféns do rei francês, que tratam os papas como se fossem marionetes na mão deles. Inclusive, precisamente porque esses papas estavam na mão do rei francês, o rei francês obrigou o papa a suprimir a Ordem dos Templários. A Ordem dos Templários é uma dessas ordens que foi suprimida porque o rei forçou o papa a suprimi-la, né? E o papa cedeu à pressão. Essa é a primeira grande crise, né? Nesses anos, nesses 257 anos. Depois, quando finalmente a cristandade e os santos, especialmente Santa Catarina de Sena, consegue que o Papa volte para Roma, que os papas voltem para Roma, os italianos exigem que o novo Papa seja um italiano. Eles queriam mais bem que fosse um romano, mas saiu um italiano. Quando esse Papa ele tenta fazer uma reforma da Igreja, né, esse Papa se chamava Urbano VI. Ele tenta fazer uma reforma e ele tira alguns privilégios dos cardeais. Os cardeais se revoltam contra o Papa e as duas facções de cardeais, cardeais que apoiavam o Papa na França, cardeais que apoiavam o Papa em Roma, cada um elege o seu Papa. De tal maneira que nós temos um período na Igreja que nós temos praticamente 3 papas. Evidentemente, só um era o verdadeiro, os outros se chamam antipapas, né? Imaginem só, né, os cristãos, a confusão mental que isso causava na cristandade. Porque quem é o Papa verdadeiro? Esse período nós chamamos de o Grande Cisma do Ocidente. Então, o primeiro, 1309 a 1566, tá? Então, primeiro ponto de crise, os papas em Avignon. Segundo ponto de crise é o cisma do Ocidente, onde nós temos cristãos seguindo um papa, outros cristãos seguindo outro, e é uma bagunça só. Como resolver esse problema? Então, algum papa tem que renunciar. Então, à base de renúncias, de conversas e de concílios, finalmente se consegue voltar a identificar qual é o papa verdadeiro e a sucessão continua, né? Mas surge um problema, o chamado conciliarismo. Porque o que resolve o problema? Uma espécie de concílio. Mas o concílio está acima do Papa ou o Papa está acima do concílio? Então surge todo um problema teológico que provoca uma crise grande também na Igreja, né? Porque inclusive os papas começam a ter medo de fazer concílios, porque o concílio parece que poderia depor um Papa. Isso era muito perigoso, né? E esse problema do conciliarismo, praticamente, ele só vai ser resolvido, praticamente, não só praticamente, mas desde um ponto de vista da fé, ele só vai ser resolvido no Concílio Vaticano I, quando, em 1870, se proclama o dogma da infalibilidade, quer dizer, da jurisdição universal do Papa e sobre todas e cada uma das igrejas e a infalibilidade papal. Bom, então nós temos esse terceiro problema, né? Acompanhem comigo, por favor. Papas em Avignon, cisma do Ocidente, conciliarismo e agora um quarto problema, que é o problema do renascimento. Quer dizer, em Roma começa todo um movimento para voltar à arte pagã, né? Ao latim de Cícero, ou seja, ao clássico grego e romano de outros tempos. Isso impregna toda a vida dos italianos, dos romanos e não só da Europa em geral. É o chamado humanismo, renascentismo, onde perde-se o foco de uma espécie de teocentrismo e começa a haver mais um antropocentrismo. Quer dizer, o homem fica mais no centro e não Deus fica tanto assim no centro. Os papas renascentistas foram realmente bastante
imorais, né? Eu estou pensando aqui no Papa, por exemplo, Alexandre VI, né? Que, exatamente, sendo Alexandre VI, até pecou contra o sexto mandamento, né? Alexandre VI era um Papa tremendo, né? Tremendo, e que dá muita vergonha na história da Igreja, sinceramente, né? Então, esses papas tinham filhos, né? Eram meninos que eram de famílias nobres italianas que não tinham vocação sacerdotal e que eram empurrados para o clero católico como possibilidade dessas famílias terem poder sobre a igreja através dos seus filhos que se transformavam em clérigos. Logicamente, esses meninos que não tinham vocação eram imorais, né? Eram pessoas de vida pecaminosa, inclusive publicamente pecaminosa, como era o caso do Papa Alexandre VI. Terrível. Então, quer dizer, a igreja estava numa crise tremenda. Já estamos aí já estamos aí nos aproximando do movimento luterano, né? Leão X é um papa que, quando estoura o problema do protestantismo na Alemanha, ele simplesmente está tão interessado nas suas próprias coisas que ele pensa que o movimento alemão é só uma coisinha de freis que já vai passar. Ou seja, ele não dá importância muito ao assunto, né? Então, quer dizer, que os papas estavam em outro mundo, estavam nas suas coisas, quer dizer, foram 257 anos de profunda crise, assim, na cristandade, né? Eu acho que, claro, depois a igreja vai sair gloriosamente dessa crise e eu expliquei tudo isso para vocês para dizer que, claro, nesse tempo houve grandes santos, houve grandes obras de arte, houve grande progresso na ciência, na filosofia, na teologia, houve muita coisa muito bela também, mas, sem dúvida alguma, havia uma crise. E como eu disse, a igreja vai sair gloriosamente dessa crise, especialmente a partir de 1545, com o Concílio de Trento, com ordens gloriosas como a dos jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola, com um Papa dominicano maravilhoso como São Pio V, como as missões rumo à América, né, que já tinham começado. Ou seja, a igreja vai ter o seu esplendor. E essa crise de 257 anos... eu acho que é uma boa nos ajuda a ter uma boa interpretação do seguinte, né? Se a igreja fosse uma instituição humana, ela teria acabado nesse período. Imagina, 257 anos de crise. Mas como foi Jesus Cristo quem fundou a Igreja Católica, a prova é que ela está aí em meio ao pecado dos homens e saindo sempre vitoriosa. É como a barca de Pedro no meio daquele mar revoltoso, né, tentando afundar a barca de todas as maneiras, mas não consegue. Bom, eu acho que isso também serve para a gente entender um pouco os tempos atuais, que são tempos de crise, né, e também de crise interna na vida da Igreja Católica. Nós estamos num período de crise interna na vida da Igreja Católica, só não vê quem não quer. E também, ao mesmo tempo, tem acontecido coisas maravilhosas, né? Que a gente também tem que aprender a avaliar com serenidade e com paz. E, como nos tempos de crise surgiram vários santos, nesses 257 anos, imagina, de 1309 a 1566, nós contamos aí muitos santos, muitos santos. Assim também, nos tempos atuais, mesmo nesse período de crise, Deus tem suscitado muitos santos e muita coisa boa para uma nova reforma da Igreja. O que eu quero dizer com tudo isso é que do ano 1309 ao ano 1562, abarca, especialmente a partir de 1517, abarca o movimento protestante. Quer dizer, eu não quero colocar aqui Lutero como um santo nem como um diabo, tá? Nem como um santo nem como um diabo. Eu não quero colocar aqui Calvino como um santo ou como um diabo. Eu quero ver, sinceramente, pessoal, meu interesse aqui é ver as coisas na sua justa medida, né? Tendo a perspectiva dos séculos, fazendo uma leitura histórica. Eu, para esse curso, utilizo aqui um dos volumes da História da Igreja, publicado pela BAC, História da Igreja Católica, o famoso Villoslada, né, historiador espanhol muito importante.
Utilizo o Leonel Franca como bibliografia também, o Protestantismo no Brasil, né? E eu tive a preocupação, esses são autores católicos, tá? Eu tive a preocupação também de ver o que os protestantes dizem sobre si mesmos. Então eu estou aqui com 2 livros protestantes, feitos por protestantes, de editoras protestantes e que são minha leitura também, né? Tem aqui a Teologia dos Reformadores, publicada pela editora Vida Nova, de Timothy George, e também a História da Reforma, do Lindeberg, né, que também é de uma editora protestante. Inclusive, se vocês observarem bem, os 2 livros têm um selinho aqui, dizendo que é uma edição comemorativa pelos 500 anos da Reforma, né? Tá aí, ele brilha um pouquinho, né? Eu comprei os livros, fiz questão, né, para estudar melhor o tema, para ver o que eles dizem sobre eles mesmos. Porque eu sinceramente quero uma visão objetiva nas coisas, não quero simplesmente falar a versão do que os católicos sempre falaram sobre os crentes, né? Eu não queria que o nosso seminário fosse mais uma vez isso. Eu queria que a gente tivesse uma visão real, onde a gente escutasse os autores católicos, escutasse os autores protestantes, né, que a gente visse o contexto histórico, que a gente tivesse esse caldo cultural também para avaliar com justiça e com verdade esses acontecimentos, né? Então vamos lá. Vocês observaram que do ano 1309 a 1566 não são tempos fáceis, né? Não são tempos fáceis. Surgiam de vez em quando algumas pessoas tentando fazer reformas na igreja, assim de maneira mais veemente, como John Wycliffe e John Hus, que defendiam uma série de ideias protestantes antes do movimento protestante. Eles já defendiam, por exemplo, a igreja como comunidade meramente invisível, eles defendiam a supressão da hierarquia católica, defendiam a autoridade exclusiva da Bíblia, defendiam o simbolismo da Eucaristia. E olhem só, John Wycliffe e John Hus são do século XIV, Lutero não existia ainda. E eles já estavam defendendo essas ideias luteranas, calvinistas, antes do próprio Lutero. Quer dizer, Lutero também não é uma personagem solta assim e que pensa por si mesmo, né? Tem todo um mundo por trás de Lutero que é importante que a gente saiba também. Bom, como era coisas da época também, né? Wycliffe defendia que devem ser na época já, Wycliffe defendia também que devia ser suprimido o celibato dos consagrados, a veneração dos santos deve ser suprimida, as indulgências, as peregrinações. Vocês estão vendo, ele já no século XIV era bem protestante. Dizia que a igreja devia ser absolutamente pobre, consequentemente o Estado deveria tirar a posse de todos os bens da igreja. Bom, então, ideias que para a época eram bastante revolucionárias. Wycliffe foi condenado pela igreja, mas não foi queimado. John Hus, sim, foi queimado em praça pública pelas autoridades seculares de Constância, porque o tribunal da Inquisição funcionava assim, né? Os padres faziam o juízo, inquiriam, né? Faziam a investigação, a pesquisa, se fulano de tal era culpado ou não, e então, diante da sentença, se entregava a sentença ao braço secular, não aos padres, né? A autoridade secular, a autoridade do Estado, e a autoridade do Estado, vendo que era uma pessoa culpada, então a autoridade definia a pena, que normalmente era a morte, né? Então, não posso dizer, a Inquisição era totalmente inocente ou a Inquisição era totalmente culpada. Esse é outro tema, não vamos entrar aqui hoje, mas, sem dúvida alguma, entender a Inquisição, é preciso entender a Inquisição no seu mundo, no seu contexto, né? Vocês verão também que Calvino tinha uma Inquisição em Genebra também, já como protestante, e que Lutero mandou matar os camponeses, né? Então, quer dizer que fazia parte de uma espécie de cultura da época que os revoltosos deviam ser mortos de alguma maneira. Isso defendiam católicos e defendiam protestantes também. Era uma época, era um tempo que, se a gente tentar entender
aqueles tempos com as nossas categorias atuais, a gente simplesmente vai ficar assustado, né? Repito, eram outros tempos, e é preciso entrar nessa realidade sem anacronismos. O que é o anacronismo? É você tentar aplicar esquemas atuais da história ao tempo ao qual você está aplicando a sua inteligência, quer dizer, no qual você está fazendo o seu estudo. Então, não faremos anacronismo, nós vamos tentar entender a história no seu contexto. Bom, então, a igreja estava sofrendo muito, esses homens no século XIV, Wycliffe e Hus, tentaram fazer suas reformas, não deu certo, mas Lutero vai chegar com força e, de maneira bastante astuta, vai conseguir criar um movimento muito grande contra o Papa, contra Roma, contra aquilo que é católico. Bom, Martinho Lutero, como vocês sabem, ele é de 1483 e morreu em 1546. Ele era filho de pais muito rígidos, apanhou muito na infância e tinha um medo terrível de Jesus Cristo, porque para ele Jesus Cristo era um juiz rigoroso e colérico. O pai que queria que ele estudasse direito e enviou para a Universidade de Erfurt para estudar. Lá ele aprendeu filosofia nominalista, e isso daqui é muito importante para entender Lutero. Esse tipo de filosofia que ele aprendeu, quer dizer, ele não aprendeu uma filosofia aristotélica, não aprendeu uma filosofia tomista, não aprendeu uma filosofia platônica, ele aprendeu filosofia nominalista, na qual filosofia se nega o conhecimento das essências. Não dá para entrar muito aqui para explicar todo o nominalismo para vocês, mas acreditem-me que realmente é uma filosofia que não serve para fazer teologia. E foi a filosofia que Lutero estudou. Em 1505, Lutero, amedrontado, famoso episódio do raio, né, que caiu um raio perto dele, e ele fez a seguinte oração. Quando os raios estavam caindo, ele disse assim: ajudai-me, Santana, que se eu sair livre disso aqui, eu vou me tornar monge. Realmente ele não morreu naquela chuva de raios, digamos assim, né? E acabou então contrariando o pai, entrou para o mosteiro de Erfurt, onde se ensinava também no mosteiro o nominalismo. 14 dias mais tarde do acontecimento do raio, ele já cumpriu a promessa. Olha só que dado interessante para entender Lutero, o que eu vou dizer agora. Então, o primeiro dado interessante é que ele foi educado numa educação muito opressora, né? Muito opressiva, o pai muito rígido, e a própria visão que ele tinha de Deus, né? Um Deus justo, colérico, irritado, né? Logicamente, isso causava em Lutero uma neura muito grande, né? Segundo dado importante para a gente entender Lutero, o tipo de filosofia que ele estudou, que é a filosofia nominalista, que nega que nós consigamos chegar ao que as coisas são de verdade, né? Então isso daqui também é muito importante para entender Lutero. Próximo dado importante para entender Lutero, olha só. Ele em apenas 20 meses não dá nem 2 anos, pessoal. Ele já era padre. Quer dizer, desde que ele entrou no mosteiro até ser ordenado padre, passaram-se somente 20 meses. Hoje em dia, a formação de um sacerdote explico para vocês, 1 ano revisando português, matemática, geografia, catecismo da Igreja Católica, 1 ano estudando essas coisas, para subir um pouco o nível da garotada que às vezes chega nos seminários com pouca cultura, né, e pouco estudo. Que infelizmente a escola pública ou a escola particular às vezes não dá essa formação tão boa. Então, 1 ano para dar aquele nivelamento bom, né? Depois, 3 anos, os próximos 3 anos, o seminarista passa estudando o curso de filosofia, o curso superior de filosofia. Depois, mais 4 anos, o seminarista passa estudando o curso superior de teologia. Então, como vocês acabaram de ver, são pelo menos 8 anos de formação, hoje em dia, né? Isso
naquela diocese que o seminarista faz parte, ele não tem um chamado ano de pastoral, até ele chegar à ordenação. Então isso daí já significa que irão 9 anos até o sacerdócio. Pois bem, Lutero, em menos de 2 anos, já era padre. Quer dizer, o que esse homem tinha estudado? Ele tinha estudado direito, um pouco, tinha estudado nominalismo, que é uma filosofia que não serve para fazer teologia, também não vai servir para pregação e para pastoral, não vai servir. E a gente poderia ter um curso só sobre nominalismo, para explicar que não serve mesmo, tá bom? Depois, a gente também, e depois, como é que ele vai estudar toda essa, como é que ele vai ter uma formação acurada em apenas 20 meses, né? Em menos de 2 anos? Muito difícil. Esse é um dado interessante para entender também a maneira como Lutero pensa, né? Lutero, quando ele já era sacerdote, ele escreve o seguinte: apesar da minha vida impecável de monge, sentia-me um pecador com a consciência atormentada diante de Deus, incapaz de crer que seria reconciliado com ele por meio das minhas obras. Lutero, na verdade, sentia-se como que condenado, né? Ele tinha um diretor espiritual, um diretor espiritual que o aconselhava, como todo diretor espiritual, e esse diretor espiritual, na verdade, me parece, ao estudar um pouco a vida de Lutero, que ele não era muito eficaz para Lutero, né? Porque, em primeiro lugar, Lutero ele tem características de uma pessoa que sofria de muitos escrúpulos, de muitos problemas de estilo neurótico, né? E depois também ele dá sinais de que se a gente resolve excluir essa neurose, esses escrúpulos, então a gente colocaria, quer dizer, se for neurose e escrúpulo, isso se trata de uma maneira mais bem clínica, né? E se não for neurose nem escrúpulo, ainda trata de maneira espiritual. E se não for nenhuma neurose, o melhor seria considerar, se Lutero tem esses problemas interiores todos, quem sabe ele estava passando por um momento de purificação, que São João da Cruz explica, né? Que chega um momento que a gente fica numa aridez tremenda, né? Que a gente pode ter aquela sensação de que parece que a gente está condenado, né? Isso faz parte do processo da vida espiritual, fez parte do processo da vida espiritual dos santos que passaram por purificações dos sentidos e do espírito, né? Então, o diretor espiritual dele parece que não soube conduzi-lo de maneira mais eficaz também, para que ele saísse dessas crises também, né? No mosteiro, Lutero trabalhava muito e rezava pouco. Ele mesmo fala isso, não sou eu que estou dizendo, né? Olha, eu vou ler uma carta de 1516, faltava um ano para ele embarcar aí nesse seu movimento que protesta, né? Olha, a carta é do dia 26 de outubro de 1516. Diz assim: raramente tenho tempo suficiente para rezar e celebrar com calma as horas canônicas, sem contar as tentações da carne, do mundo e do diabo que me atormentam, aterrorizando-me. Então, Lutero, ele não conseguia rezar mesmo, de tal maneira que quando chegava no sábado, aos sábados ele fazia jejum o dia todo e rezava o dia inteiro tudo o que ele não rezou durante a semana. Então, tipo assim, um padre tem que rezar laudes, vésperas, hora média, ofício de leituras e completas todo dia, né? Isso na segunda-feira. Na terça-feira mais isso e na quarta mais isso. Pois ele pegava todo esse pacotão e fazia tudo no sábado em jejum, né? Porque ele não tinha tempo de rezar, então no sábado ele rezava o dia inteiro, né? Para tentar recuperar o tempo perdido da semana, né? Eu, se fosse diretor espiritual dele, eu quebraria na hora essa mania dele, né? Mas na hora mesmo. Ah, não rezou, então também não vai rezar no sábado, não. Vai fazer o normal do dia a dia, né? Isso dá uma angústia tremenda. Imagina, né? Você não reza de domingo a sexta e chega no sábado, você fica o dia todo rezando em jejum. O cara já é meio neurótico, né? Já é cheio de problema, de escrúpulo. Você coloca um cara para ficar o dia todo de jejum, rezando o dia inteiro, uma vez por semana, é para quebrar a psicologia do homem também, né? Então, enfim, se vê que a direção espiritual não estava muito eficaz aí, né? Pessoal, isso tudo a gente sabe porque a obra de Lutero está publicada. Está publicada e quando vocês verem a sigla WA,
essa é a sigla que significa as obras completas de Lutero. É o Weimarer Ausgabe, né, em alemão, né, que é uma edição da crítica das obras de Lutero, que foi realizada de 1883 até o ano 2009, consta de 120 volumes dividido em 4 séries, né? A Weimarer Ausgabe, a gente abrevia WA. Por exemplo, WABR1, número 9, carta de 26 de 10 de 1516, a maneira de citar as obras de Lutero, tá bom? Então, Lutero chega um momento que ele está tão atormentado, sabe, mas tão atormentado, que ele disse que ele chegava a odiar a Deus. Ele odiava Deus. Ele mesmo disse, né? Odiava o Deus justo que pune os pecadores. Na primeira missa de Lutero, ele fugiu do altar. Ele tinha pânico e parece que via caretas diabólicas. Então, é uma pessoa que estava tendo alucinações. Quer dizer, o estado de ânimo de Lutero... eu sei lá se alucinações de caras de demônios ou se eram demônios mesmo que apareciam. O fato é que ele via, né? Qual era a origem dessas visões? Não sei se era da loucura, porque vocês viram que é uma personalidade muito, muito intensa, né? Muito vulcão. Poderia ser, então, dos próprios problemas interiores ou pode ser o próprio diabo. O fato é que ele tinha pânico e via caretas diabólicas, sofria de sentimentos de depravação exagerados e de um impulso compulsivo para fazer sacrilégios, né? Porque ele chegava a odiar a Deus mesmo. Parece que ele era, bom, isso daqui os estudiosos dizem, né? Parece que era uma espécie de maníaco depressivo ao longo da vida. Ou seja, o fato é que ele era muito doente, muito doente. Vamos ficar por aí para não fazer grandes juízos, porque, como eu falei, eu estou dizendo dados de católicos e de protestantes, tá bom? Em 1508, Lutero era professor na Universidade de Wittenberg, mais uma vez uma universidade nominalista, com filosofia nominalista. Então, o nominalismo de Lutero destaca, eu acho que isso daqui eu tenho que dizer para vocês para que a gente entenda mais essa personalidade, né? O nominalismo de Lutero destaca-se por uma concepção de um Deus totalmente separado do ser humano, uma espécie de totalmente outro, onipotente frente ao homem, cheio de debilidades e quase sem liberdade. Esse é o Deus todo-poderoso do nominalismo, né? De tal maneira que no nominalismo Deus é tão poderoso, que matar alguém... Não, vou ser mais exagerado, tá? Só para que se entenda. No nominalismo, Deus é tão poderoso e a vontade de Deus é tão poderosa que, por exemplo, matar a mãe é pecado, tá? Mas para os nominalistas, matar a mãe é pecado porque Deus estabeleceu por lei que matar a mãe é pecado. Mas Deus é tão poderoso, com uma vontade tão onipotente, que se Deus tivesse estabelecido que matar a mãe é bom, então seria bom. Vocês entendem? O nominalismo, o que ele está dizendo aqui? Como nós não conseguimos chegar à verdade, à essência das coisas, aonde eu posso me segurar, já que eu não consigo chegar à verdade das coisas? Eu vou me segurar numa vontade onipotente de Deus. Quer dizer, as coisas não são boas porque elas são boas, né, simplesmente, mas elas são boas porque Deus mandou. Mas se Deus mandasse que o que nós pensamos que é bom fosse mal, automaticamente seria mal. Bom, então, claro, esse pensamento aqui é terrível e tem várias consequências em teologia. Quer dizer, se odiar a Deus é um pecado, né? Mas, segundo os nominalistas, Deus poderia ter determinado que odiar a Deus é um bem. Deus poderia ter determinado que odiar a Deus é uma coisa virtuosa. Por que odiar a Deus não é uma coisa boa? Porque Deus determinou por uma lei que não é bom. Vocês entendem o perigo disso aqui? Quer dizer, Deus não é tão inteligente no nominalismo. Deus não é tão bom no nominalismo. Porque ele nos leva como que numa espécie de cabresto, né, que a gente fica preso
a umas leis. Quer dizer, o que a gente faz bom é bom porque é lei, não é porque é bom, não é porque é verdadeiro de verdade, né? Quer dizer, Deus não é tão inteligente assim, Deus não é tão bom assim, porque Ele pode mudar a qualquer momento as leis da natureza, as leis da bondade, as leis da ética, né? Então, uma filosofia nominalista coloca a verdade, revira a verdade de cabeça para baixo, né? E a bondade, e a ética e tudo, né? Então, é um grande perigo isso aqui. Depois, outra coisa ruim desse nominalismo é que os sacramentos são desprovistos de efeitos reais e ontológicos. Os sacramentos acabam sendo ritos externos para obter auxílios externos de Deus. Hoje mesmo eu celebrei a missa, né? Então, quando eu disse isto é o meu corpo, a fé católica afirma que, tendo pão de trigo, e eu proferindo sobre o pão de trigo as palavras da consagração, aquilo que eu tenho nas minhas mãos depois dessa ação sacramental é Cristo, é o corpo de Cristo, Não é um rito externo através do rito externo para obter o auxílio divino. Vocês entenderam? Então, para os nominalistas e para Lutero, a Eucaristia seria um rito externo, né? Através desse rito externo eu consigo os auxílios de Deus. Essa é uma visão nominalista, essa visão está errada, né? Depois, a igreja, para os nominalistas, acaba sendo uma espécie de comunidade, uma congregação, um evento, mas não o corpo de Cristo, com analogia que faz Deus presente a essa realidade eclesial visível, né? Me explico, também a igreja está desprovista de sentido real. A hierarquia não teria sentido. Somente, e depois a visão de Lutero, dentro do nominalismo, vai fazê-lo dizer a seguinte: somente as escrituras são isentas de erro, portanto nem o concílio nem o papa o são, né? Claro, aqui tem um erro de método também e de filosofia, uma vez que as escrituras que nós temos nas mãos foi a igreja que nos concedeu. Depois também, há uma predileção pelo concreto e um menosprezo pelo abstrato. Por isso se sublinha no nominalismo e, consequentemente, no mundo protestante luterano, de Lutero, né? Se sublinha o para mim. Não o que é em si. Quer dizer, isso é bom para mim. Mas se é bom de verdade, né, na sua objetividade, isso daí não se entra no mérito. Pessoal, eu não estou usando muito a expressão luteranismo, porque uma das características do mundo protestante, sem dúvida alguma, isso daqui não falo para depreciar ninguém, né, mas é a cisão constante, né? Então, o que Lutero pensava não significa que os luteranos pensam hoje da mesma maneira que Lutero. Não significa que os distintos grupos de luteranos, inclusive dentro da igreja luterana, tem distintos ramos, né? E não significa que eles pensam como o seu pai, né? Não significa isso. Por isso eu estou expressando para vocês aqui o pensamento de Lutero. Não estou dizendo que é o pensamento dos luteranos, porque dentro do mundo luterano tem várias divisões, facções, mas isso é muito típico dentro do protestantismo, né? Nós temos o luteranismo, tivemos o calvinismo, aí o calvinismo acabou subindo, quer dizer, o luteranismo na Alemanha, depois o calvinismo em Genebra, um pouco da França, esse calvinismo subiu para a Inglaterra. Na Inglaterra nós temos uma igreja um pouco especial, porque ela é de uma teologia mais luterana, mas ela é mais sacramentalmente parecida com calvinistas. Aí dentro do protestantismo anglicano, governado por bispos, de repente tem uma facção de alguns que pensam que o protestantismo deve ser governado por presbíteros. E aí surge o presbiterianismo, diferente do episcopalismo, né? O presbiterianismo nada mais é, e hoje vocês conhecem as diversas igrejas presbiterianas, a igreja presbiteriana nada mais é do que a versão atualizada do calvinismo. Quer dizer, os verdadeiros herdeiros do calvinismo são os presbiterianos. De fato,
eu sempre, quando eu dialogo com os calvinistas, eu tenho que dizer aqui, a bem da verdade, que entre todos os protestantes no Brasil, os presbiterianos são os mais inteligentes, né? Com o presbiteriano você discute assim a alto nível de teologia, citando obras, autores, sabe? Os presbiterianos são os protestantes que leem mesmo, que estudam, inclusive, diferente de outros grupos protestantes, dentro do presbiterianismo, os pastores deles fazem um seminário de uns 3 a 4 anos, se não me engano é 4 anos, alguns podem chegar até 5, de estudo mesmo, né? De história, de teologia, quer dizer, são os mais preparados, a meu ver, né? Talvez tenha mais, que eu não conheço, né? Mas talvez tenha mais, até onde eu conheço, são os presbiterianos, tem muitos conhecidos presbiterianos, diria até amigos, né? Que a gente dialoga, conversa, e enfim. E também é o mundo presbiteriano que mais se converte à Igreja Católica, né? Porque, por exemplo, o Dr. Scott Hahn, né? O famoso Scott Hahn, que publica livros como se fosse... Eu ia dizer aqui, não vou fazer a comparação porque deixa para lá, mas ele publica muito, né? Então, Scott Hahn era um presbiteriano, né? Os presbiterianos, como eles leem muito, estudam muito, às vezes acabam descobrindo verdades que a conclusão dos estudos e da lógica os leva à Igreja Católica. Isso tem acontecido muito no mundo presbiteriano. Bom, então... havia um ponto que Lutero não estava de acordo com Guilherme de Ockham. O pai do nominalismo defendia que o ser humano por si mesmo poderia cumprir os mandamentos. Já se vê que essa posição é pelagiana e nominalista. Lutero reagiu contra ele, pensando que estava lutando contra o catolicismo, né? Então é engraçado isso também, né? Lutero pensa, muitas lutas de Lutero, eu diria que são lutas vãs. Ele coloca na cabeça que a Igreja Católica acredita aquilo que ele acredita que a Igreja Católica acredita e combate. É impressionante isso. Por exemplo, ele pensava que a Igreja Católica defendia que o ser humano por si mesmo pode cumprir os mandamentos. Isso não é doutrina católica. Já o Concílio de Orange, no ano 529... já tinha dito que o homem sem a graça de Deus não pode cumprir os mandamentos. Quer dizer, Lutero tem, e isso é só um exemplo, eu vou dar mais, né? Na verdade, o tempo já está indo, né? Mas vocês vão ver que é muito frequente na mente, por exemplo, o que Lutero pensava sobre as indulgências, né? O que estava na cabeça de Lutero sobre as indulgências, na verdade, não é a concepção católica de indulgências. Ou seja, ele combatia muitas vezes fantasmas. Por quê? Claro, ele só estudou 10 meses para ser padre, né? Não deu tempo de entender toda a doutrina católica, de aprofundar na doutrina católica. Até os presbiterianos de hoje em dia estudam mais do que Lutero, como vocês podem ver, né? Então, mas ao mesmo tempo, Lutero é um homem que tem uma escrita apaixonada, né? É o típico carismático no sentido de carisma, no sentido de pessoa apaixonada, sanguínea, né? Que leva as coisas adiante, que escreve. Só para vocês terem uma ideia, o livro, observem bem o nome de algumas obras de Lutero. 1520. A Nobreza da Nação Alemão acerca da melhoria do estamento cristão, onde ele falava que há 3 muros que precisam ser derrubados para que os romanistas não impeçam a reforma. Romanistas, para eles, são católicos, tá? Então, tem que colocar o poder dos governadores acima do poder da igreja. Defendia Lutero isso. Depois, tem que combater o Papa com plenos poderes para a interpretação das Escrituras e também tem que combater o muro do Papa como única pessoa com poder legítimo para convocar um concílio, né? Então, ele vai explicar, no fundo ele vai defender as chamadas igrejas nacionais. Não deve existir um Papa, mas cada igreja na sua nação se vira com o seu rei, com o seu príncipe, com a sua autoridade secular. Outra obra de Lutero, do cativeiro babilônico da igreja, 1520. Essa obra contém a negação
de 5 dos 7 sacramentos da Igreja. Lutero conserva somente o batismo como sacramento e conserva também a Eucaristia, mas não conserva, porque, na verdade, ele abomina a doutrina da transubstanciação, defendendo a chamada consubstanciação, né? Ou seja, para a fé católica, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo, sendo que o pão e o vinho, na sua substância, desaparecem para dar lugar à nova substância, que é o corpo de Cristo. Na doutrina de Lutero, permanecem o pão e o vinho junto com o corpo de Cristo, que não estaria presente por substância, por uma presença substancial, mas por uma espécie de presença mais bem de estilo virtual, né? Isso vai ser muito discutido entre ele e os outros reformadores, para chegar a uma doutrina comum sobre a Eucaristia. Evidentemente não conseguem, né? Porque uma das características da Reforma Protestante é dividir constantemente, né? Isso é histórico, não estou falando mal de ninguém aqui. E ele dizia que a missa era uma idolatria abominável. É assim que ele falava da missa. Essas são palavras estritas de Lutero, né? Escreveu uma outra sobre a liberdade cristã, escreveu uma também, olha, essa daqui essa obra é a mais, essa daqui se você vê nas livrarias você compraria, né? Olha aqui o título do livro. Você vai lá sei lá, uma livraria qualquer dessas famosas de aeroporto, esses dias eu passei em uma e está lá o seguinte livro: Contra o Papado de Roma, instituído pelo diabo. Esse livro vende como farinha, né? Só o título assim é grandioso. Contra o Papado de Roma, instituído pelo diabo. E assim ia, né? Lutero era uma pessoa apaixonada naquilo que ele defendia, ele brigava e ele ia atrás mesmo e era assim, né? Então, a partir de 1517, nós temos um Lutero que vai se separando cada vez mais da Igreja Católica. O famoso dia 31 de outubro de 1517, que é tido como o dia em que Lutero fixou na igreja de Wittenberg as 95 teses, praticamente contra as indulgências, é só um momento que, na verdade, não é ainda o momento em que Lutero, digamos assim, é protestante. Lutero vai ficando protestante, eu diria mais. Teve uma disputa teológica com um teólogo católico chamado John Eck. E John Eck mostrou para Lutero, se eu não me engano, eles ficaram 3 semanas discutindo, como que num castelo, né, sendo sustentado pelo príncipe lá, e eles ficaram discutindo durante 3 semanas. Teologia, Bíblia, tal, não sei o que mais. John Eck era um excelente teólogo católico, um dos melhores da época. E então Lutero ficou tão impressionado com a inteligência de John Eck, que finalmente Lutero disse assim: realmente eu não sou mais católico. Quer dizer, Lutero, até mais ou menos 1520, de 1517 a 1520, na verdade parece que ele queria suscitar uma reforma na igreja sem se separar da igreja católica. Só que quando John Eck mostra para ele que os pontos que ele defende não fazem parte da grande tradição católica, Lutero, toma consciência de que ele já não é católico. Até esses primeiros 3 anos ele pensava que ele era um católico defendendo as escrituras, somente. Mas com a disputa teológica contra John Eck, o John Eck, com a inteligência que ele tinha, ele mostrou ao Lutero: Lutero, isso que você está pensando não é católico com abuso e nem sem abuso. É que os teus pensamentos não fazem parte da tradição cristã católica de jeito nenhum. E a partir de 1520 é quando Lutero realmente, consciente, não por ele mesmo, né, mas consciente porque alguém o conscientizou, né, é que ele realmente, aí a partir de 1520, ele é protestante mesmo, né? Eu penso, e os historiadores também estão de acordo, que se o Papa Leão X tivesse levado mais a sério, um pouquinho mais a sério Lutero, e tivesse convocado o Concílio de Trento aí para o ano 1520, 1525, provavelmente o Lutero não teria saído da Igreja Católica. Mas o Concílio de Trento aconteceu só em 1545, muito tarde. Quer dizer, a reação católica foi muito tarde com relação a Lutero. Entenderam? Bom, então,
a concepção de Deus, como vocês viram, que concepção que Lutero tem de Deus? Em primeiro lugar, é um Deus irado, um Deus colérico. E essa postura vai permanecer a vida inteira em Lutero. Agora, como é que esse Deus colérico vai ficar em paz com a humanidade? Bom, à base de sangue. Então, Deus justo e colérico tem o direito de matar todos os seres humanos que são miseráveis, pecadores e desgraçados, segundo Lutero. Ele tem direito, como Deus justíssimo. Mas, logicamente, bom, Deus não fez isso, né? Deus não fez isso. Então, o que Deus fez? Em vez de matar toda a humanidade e beber o seu sangue, digamos assim, esse Deus colérico da cabeça de Lutero, Deus fez assim, mandou o seu Filho Jesus Cristo e descontou em Cristo tudo o que ele tinha vontade de descontar na humanidade. Essa teoria se chama substituição penal. Quer dizer, o Deus colérico desconta no inocente Jesus toda a sua raiva, toda a sua cólera, toda a sua vontade de massacrar a humanidade, ele massacra Jesus Cristo. Então Deus massacra Cristo e dessa maneira ele alivia a sua tensão, a sua cólera, o seu nervosismo e fica tranquilo, de tal maneira que depois da morte de Cristo na cruz, cada vez que Deus olha para essa humanidade desgraçada e pecadora, então Deus já não fica tão irritado. Por quê? Porque Jesus Cristo está no meio entre a santidade de Deus e o mundo pecador. É nesse sentido que Jesus Cristo seria mediador entre Deus e os homens, da Escritura, a interpretação de Lutero. Está Deus santo, colérico, irritado, e o pecador, totalmente pecador, com uma natureza totalmente corrompida e que Deus tem vontade de esmagar, mas Deus não faz isso, então esmaga Cristo, mata Cristo, né? E ali Lutero tem uma passagem que ele fala que Cristo é um assassino, é um ladrão, é um adúltero, é um pecador. Por quê? Porque ele está assumindo todos os nossos pecados e então ali Deus vendo o Cristo como um grande pecador, então Deus massacra, o Pai massacra o Filho e assim cada vez que nós, olha só que interessante, que nós pela fé nos aderimos a Cristo, então em Cristo nós somos salvos. Não é porque Deus nos purificou, nos lavou, nos redimiu, não. O homem continua pecador na sua esfera de desgraçado, né? Só que Deus, por uma benevolência, Ele já não nos vai massacrar, Ele nos salva porque está Cristo que sofreu por nós, que padeceu por nós. E como é que nós somos salvos pela graça infinita de Deus? Acreditando em Cristo. Quando nós acreditamos em Cristo, então é como se a gente fosse envolvido nos méritos de Cristo, e dessa maneira o Pai, quando olhar para nós, em vez de olhar a nossa pecaminosidade, vai olhar a santidade de Cristo e não nos vai destruir. Portanto, essa justificação é uma justificação externa, não é que o ser humano fica santo em algum momento. Não tem santidade para Lutero. O homem continua um pecador desgraçado, corrompido e merecedor da ira e da cólera divina. Mas, como ele, pela fé e somente pela fé, porque ele é um desgraçado, o ser humano é um desgraçado, ele só peca. Então, como o homem é essa miséria absoluta, digamos assim, então como é que ele se salva? Não, ele não se salva. Como é que Deus o salva? Deus o salva dando a ele o dom da fé, de tal maneira que ele se agarra a Cristo. E mesmo continuando sendo um pecador desgraçado, agora o Pai já não vai destruí-lo, já não vai massacrá-lo, porque está Cristo como mediador e como que protege o pecador desgraçado, porque envolve o pecador de alguma maneira. Mas esse sujeito que está aqui continua sendo pecador. Claro, essa não é a maneira de Tomás de Aquino entender as coisas, né? Para Tomás de Aquino, Deus cria, Deus é bom, Deus envia o seu Filho ao mundo não por causa de uma raiva da humanidade, não por causa que ele é colérico, irritadiço, mas porque por amor, por um decreto eterno, ele quis salvar o ser humano que perecia, né, no pecado
que era corrompido, mas não totalmente, né? Porque podia fazer algumas coisinhas boas, mas não que valiam para a eternidade, mas fazia algumas coisinhas boas. E aí, Deus, com a sua graça, ele infunde no coração do ser humano, limpando a essência da alma, limpando as operações, de tal maneira que as nossas operações, elevadas pela graça de Deus, possam fazer operações sobrenaturais, né? Então, e nos salva como que um projeto, é um projeto do amor de Deus. Então, em Santo Tomás de Aquino, tudo sai de Deus, é o exitus e volta para Deus, réditus, o retorno, né? Mas tudo isso é um ato onde sim está a justiça divina, evidentemente, mas está a justiça divina não se contrapõe ao amor de Deus. Então, é uma visão muito mais serena, muito mais tranquila, né? Bom, vocês viram que o tema empolga bastante, a gente poderia continuar aqui mais 2 horas, mas enfim, já deu tempo, inclusive já passou do tempo, né? Eu vou ficar por aqui, porque como eu disse, eu comecei aí, pessoal, a fazer um link com Santo Tomás de Aquino, vocês viram? Mas eu vou fazer esses links de vez em quando, mas o grande link com Tomás de Aquino vai ser na sexta-feira, porque se a cada momento eu parar para falar o que Tomás de Aquino diria, então eu vou perder, não vou deixar vocês entenderem o fio da meada, né? Então, por isso eu prefiro gastar muito tempo com Lutero, né? Hoje nessa segunda-feira, na quarta-feira com Calvino, e na sexta-feira nós vamos fazer esse diálogo mais interessante de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino está ali, à mesa, tomando um cafezinho, comendo um bolinho e escutando. Porque Tomás de Aquino ele era muito silencioso, ele escutava muito. De fato, os meninos que estudavam com Santo Tomás de Aquino chamavam de o boi mudo da Sicília, porque ele era muito caladão, mas ele estava refletindo e daqui a pouco o homem vai dar resposta, né? E quando ele abre a boca, meu Deus, o mugido desse boi se espalha por todo o universo, como disse o mesmo Santo Alberto Magno, do seu grande discípulo Tomás de Aquino. É um exemplo de um discípulo que ficou melhor que o mestre, né? Quer dizer, Tomás de Aquino ficou melhor que Alberto Magno no conhecimento e na sabedoria. É isso, né? Então, as revoltas, os problemas que a Europa teve depois do protestantismo foram tremendas, né? Guerras, católico matou protestante, protestante matou católico, e a situação foi cada vez mais piorando, né? Até que finalmente uma das soluções práticas, né, para resolver o problema de católicos matando protestante e protestante matando católico foi dizer o seguinte: olha, por que os protestantes não vão para o norte da Alemanha e vivem lá, e os católicos não vão para o sul da Alemanha e vivem lá? Aí eles não se encontram, aí eles não brigam, aí eles não se matam, né? De maneira assim bem simplória, como eu acabei de dizer, praticamente foi essa a solução, né? Cuius regius eius est religio, né? Quer dizer que é o reino, que é o rei que determina a religião do povo. De tal maneira que o norte da Alemanha ficou mais protestante e o sul da Alemanha tinha uma presença católica. Curiosamente, se vocês analisarem a Alemanha hoje, o norte da Alemanha, o norte protestante, hoje em dia é praticamente secularizado e ateu. O sul da Alemanha, onde os católicos ficaram, graças a Deus ainda tem a fé cristã, né? Não muito forte por causa desse secularismo enorme, laicismo enorme que invadiu toda a Europa, mas graças a Deus os resquícios de cristianismo estão no sul. Por vários motivos, né? Mas o nosso tempo já não dá para explicar muito. Pessoal, então, olha, muito bom estar com vocês aqui hoje. Tem perguntas? Tem algumas perguntas? Então, eu vou responder algumas perguntas ainda, tá? Que vão me mandar aqui. E se vocês tiverem um tempinho, permaneçam conosco que eu respondo pelo menos algumas, tá? No meu WhatsApp vai chegar aqui as perguntas, estão falando, e eu vou estar atento. Enquanto não chegam as perguntas para eu ver aqui, eu queria dizer para vocês uma coisinha, que o rei Carlos V, né? Não falei dele, mas eu acho que é interessante saber um pouquinho. O Carlos V, que viveu aí praticamente 58 anos, de 1500 a 1558, foi o imperador católico que teve que enfrentar essa crise no mundo europeu, nos reinos europeus. Por quê? Porque o imperador Carlos V queria a unificação da Europa e, portanto, ele era o imperador.
E o protestantismo queria que a Europa fosse se dividindo no fundo, acabava defendendo essa divisão da Europa em pequenos reinos, né? Também com as igrejas nacionais. E então Carlos V, de apenas 21 anos, quando tinha apenas 21 anos, teve que começar a enfrentar esse problema. E como eu disse, a solução foi que cada um ficasse no seu próprio ambiente, né? Bom, enfim, eu não quero aqui falar porque vai parecer que eu estou aqui jogando para o lado católico, né? Mas, enfim, o ódio que Lutero tinha aos judeus, né? Aos camponeses, como a matança que esse homem produziu, favoreceu dos camponeses, foi uma coisa terrível, 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 né? Mas, enfim, para não ficar aqui dando a impressão que a gente está fazendo uma espécie de apologética, eu só quero mencionar isso aí. Algumas perguntas. Vamos lá. Tecnicamente, Lutero havia escrúpulos? Sim, afirmo que sim, como eu já disse aqui, né? Parece não, eram escrúpulos, inclusive, mas assim, escrúpulos que quando a pessoa tem um bom diretor espiritual, então os escrúpulos é só uma fase da vida, não tem nenhuma importância ter escrúpulos, mas no caso de Lutero não era só escrúpulos, a gente nota que era uma personalidade bastante doente, né, desde vários pontos de vista. Eu queria saber qual é a posição oficial da Igreja Católica sobre a doutrina da salvação, pergunta aqui Wesley Souza. Olha, a doutrina da salvação foi a que eu expliquei, utilizando aqui Santo Tomás de Aquino, né? Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso único Salvador. De fato, o meu livro de Cristologia do ano 2019, publicado pela Cultor de Livros, eu fiz questão de colocar esse título, Jesus Cristo, o único Salvador. Nós somos salvos por Jesus Cristo e essa salvação atinge o mais profundo do nosso ser, mas não por uma espécie de substituição penal, mas por uma satisfação vicária, né? A satisfação vicária é que Cristo morre em nosso lugar por amor, também por justiça, mas essa salvação ela nos é dada gratuitamente e nós, é verdade que Jesus Cristo já nos salvou a todos pelo mistério da cruz, que a gente chama de redenção objetiva, mas também é verdade que cada um de nós deve aderir livremente a essa salvação. Essa adesão minha ao mistério da salvação é o que nós chamamos de redenção subjetiva. A Igreja Católica defende precisamente isso, né? É que é Deus quem nos salva. O homem não se salva a si mesmo. E o homem é salvo por Jesus Cristo, nosso Senhor. Danilo pergunta, essa concepção da Carta de Lutero poderia ser lida... Espera aí, não estou entendendo a pergunta aqui não. Essa concepção da Carta de Lutero poderia ser lida como um estímulo da época, vide escritos de von Ranke, que descreve que o trabalho era um valor na época. Danilo, sinceramente não estou entendendo a pergunta, tá? Me desculpa. Vou passar para a próxima. Luiz Torres, qual era a intimidade de Lutero com Maria? Pelo que eu li, Lutero nunca intimidade eu não diria, né? Mas pelo menos Lutero tinha um grande respeito por Nossa Senhora. Inclusive, comentários belíssimos sobre os textos marianos da Escritura, né? Ele nunca foi contra Nossa Senhora. É mais, a Igreja Luterana, o protestantismo luterano, não se incomoda com as imagens de Nossa Senhora, não se incomoda com a imagem dos santos. Inclusive, tem algumas freiras luteranas que rezam o texto de Nossa Senhora, até hoje, né? Então, só para vocês verem, né? O problema não era Nossa Senhora, né? O problema era outro, né? O problema não eram os santos exatamente, né? E repito, muitas coisas que Lutero combateu, se ele tivesse estudado um pouquinho mais, ele teria percebido que, no fundo, ele estava combatendo um catolicismo que existia somente na cabeça dele, né? Aqui. Podemos compreender a influência do nominalismo no Manuel do Príncipe Cristão de Erasmo de Roterdã, contemporâneo de Lutero? Olha, o nominalismo é uma filosofia que está presente em várias obras, né? Eu, pessoalmente, não li essa obra,
que está mencionando aqui, então eu não posso afirmar. Erasmo de Roterdã, mais do que nominalista, ele era um humanista que tinha uma grande confiança na razão, uma grande confiança na literatura, no mundo grego, latino, e buscava assim um retorno a tudo isso, né? Então, Erasmo de Roterdã, mais do que o nominalismo, nós vamos encontrar uma tendência, um desejo de reforma, de retorno, que é o que está mais presente nele. A Reforma Protestante foi um movimento exclusivo religioso ou teve outro interesse político ou econômico? Bom, para os príncipes alemães teve interesse político e econômico, sim, porque era uma maneira de se livrar dos impostos do sistema alfandegário, digamos assim, um sistema de impostos que os príncipes alemães estavam submetidos a Roma. Então, com o protestantismo significaria também ter que sair, quer dizer, se o Estado virasse protestante, automaticamente eles se viam livres de algumas cargas tributárias, né, que deviam enviar a Roma. Então, nesse sentido, era interessante sair, digamos assim, do jugo de Roma, né? Mas eu tiro um pouco essas aspas porque eu também expliquei que a Igreja Católica estava vivendo uma crise muito grande, né? E sem dúvida alguns pregadores das indulgências, em algum momento eles também exageraram muito em algum estilo de pregação sobre as indulgências que, se eles tivessem maneirado um pouquinho mais e tivessem sido menos dramáticos, talvez Lutero não teria se revoltado tanto, né? Depois, outra pergunta. Bom, temos grupos protestantes dentro da Igreja Católica como seguidores de Karl Rahner. Pergunta bastante direta, né? Aqui eu teria que entrar em toda uma teologia, a teologia de Karl Rahner, que eu estudei bastante, sinceramente, a teologia de Karl Rahner, porque, enfim, hoje em dia quase todo mundo é rahneriano sem sabê-lo, né? E influenciou muito no episcopado alemão e continua influenciando até hoje, influencia muito em tantas pessoas, inclusive sem sabê-lo, né? E, sem dúvida alguma, o pensamento de Karl Rahner é bem protestantizador, né? Eu diria até mais, sabe? O pensamento de Karl Rahner, mais do que protestantizador, é um pensamento mundanizador. É mundano, é uma coisa mundana, né? Eu não tenho tempo para desenvolver aqui o pensamento desse autor, mas, sinceramente, é como tirar Deus do centro e colocar o homem como medida de todas as coisas e medir tudo a partir do ser humano, né? É um desastre o pensamento rahneriano. Nesse sentido, eu aconselho ler o livro publicado pela Eclésia do professor, cujo nome eu acabei de esquecer, mas vocês podem, o livro se chama Karl Rahner, esqueci, eu li o livro, mas enfim, já com as obras que eu disse aqui, acabei esquecendo, talvez até o final de responder as perguntas eu lembro o nome do livro. Depois, vamos ver, ouvi falar que graças à Reforma Protestante é que os mais pobres tiveram finalmente acesso à educação. Bom, realmente, Lutero, ele tem mérito no processo educativo, porque ele acaba convencendo os estados alemães de que a educação é uma coisa do Estado também, e ele acaba fazendo uma espécie de plano educativo para os estados protestantes, né? Agora, hoje em dia é muito discutível, eu falei que ele tem mérito, né, para promover a educação, colocar a educação na mão do Estado. Porque no fundo o que ele faz é isso, coloca a educação na mão do Estado e cria um plano genial para educar a partir do Estado. Ok. Falei que isso ele tem mérito, né? Mas, por outro lado, hoje em dia se questiona muito o papel do Estado na educação, né? Então, até que ponto é mérito? Quer dizer, cada época tem julgado essa maneira de educar. Hoje em dia, por exemplo, tem muitos pais que preferem um sistema homeschooling, né? Outros fogem um pouco das questões estatais para criar escolas mais independentes do Estado, né? Então, e os mais pobres? Bom, como é uma coisa estatal, então se coloca na mão de todos, né? Então isso daqui sim poderia ser um mérito interessante, né? Realmente a educação nos tempos de Lutero e enfim, durante a Idade Antiga, durante a Idade Média, quem estudava, em primeiro lugar, quem tinha capacidade intelectual. Esse negócio de universidade para todos era bobagem para os medievais. Universidade só para quem tem capacidade intelectual.
Fazendo um parêntese, eu acho que essa visão é correta. A universidade é para quem tem capacidade. Deveria ser. A universidade, quando ela era um pouco elitista, não na pobreza e riqueza, não estou falando na elite da pobreza, em relação à pobreza. Se um rapaz e uma moça é pobre e tem capacidade intelectual para desenvolver o pensamento e tal, e a universidade, muito bem. Então a gente tem que fazer de tudo para que esse rapaz pobre, essa moça pobre, chegue aos altos níveis aí de títulos, de tudo, né? Agora o que eu quero dizer é o seguinte, tem famílias cujos filhos amam mexer com carros. O rapaz entende todas as peças do carro, ama ficar mexendo com o carro. Ele seria um excelente mecânico, mas o pai colocou na cabeça que o menino tem que ser advogado. E esse menino que não tem nenhuma tendência intelectual, que ele gosta de mexer com o carro e de ser um excelente mecânico e vai ganhar mais dinheiro do que muitos advogados, né? Do que muitas pessoas fizeram direito. E o pai colocou na cabeça que ele tem que ser advogado, mas por que tem que ser? Entendeu? Então, ele não tem aptidões intelectuais. Então, cuidado com isso também, né? Eu acho que uma coisa é, se a pessoa é pobre e tem capacidade, que faça a universidade. Nós vamos promover, inclusive você e eu teríamos que ser capazes de bancar algumas parcelas, mensalidades dessa pessoa pobre para que ela possa subir na vida com essas tendências intelectuais que ela tem. Mas se não, não precisa fazer. E os medievais pensavam assim. Então, simplesmente popularizar a universidade não foi uma solução para a universidade. Basta ver essa situação caótica que nós temos nesse nosso país, no mundo universitário, né? Eu posso responder mais quantas perguntas? Uma. Então eu tenho que selecionar aqui, né? Lutero suicidou-se. Pronto, essa pergunta é interessante, né? Lutero se suicidou? Olha, as fontes que eu examinei não afirmam isso de jeito nenhum. Não houve suicídio de Lutero. Na verdade, Lutero, ele foi resolver um problema num dos estados protestantes e foi com seus 2 filhos e quando ele passou mal, né? Quando ele estava passando mal, um dos filhos perguntou se ele queria manter-se na fé reformada, né? Ou seja, na fé reformada não, na fé do evangelho, que na cabeça deles era as novas igrejas que eles tinham fundado, né? Lutero afirma que sim e morre. Essa é a narração que eu encontrei em autor católico como Peter Blank, porque é alemão, e eu quis citar essa fonte aqui para vocês, porque é um padre e é um alemão, e é um padre alemão bom, tá? Então, e a pesquisa que esse alemão, na mesma área ali de Lutero, né, faz é essa, né? Outros autores às vezes querem colocar como se Lutero tivesse morrido desesperado, suicidando-se ou coisa do tipo. Olha, isso é mais ou menos como a morte de Voltaire, que também está envolvido num grande mistério aí, né? Algumas personalidades da história a gente não sabe exatamente como morreu, mas até onde eu cheguei, essa narrativa que eu te apresentei me parece bastante fiável, né? Tá bom, é isso, né? Então, fiquem com Deus, até quarta-feira, às 20h30, se os temas em torno a Lutero são apaixonantes e as respostas que a gente pode dar em torno a Lutero são impressionantes, não te digo nada com relação a Lutero, a Calvino, que a meu ver é o maior cabeção da Reforma Protestante. Esse cara é inteligente, hein? Então Calvino é quarta-feira e nós vamos também entrar na mente numa mente poderosa, que é Calvino. Inclusive Lutero reconhecia Calvino como um cérebro espetacular, né? Então, quarta-feira Calvino e depois Tomás de Aquino, que está escutando tudo isso tranquilamente, está formulando uma série de respostas e finalmente nós vamos deixar Tomás de Aquino falar amplamente na sexta-feira. Cada dia fala um, e os outros escutam, né? E de vez em quando pequenas intervenções, mas realmente Tomás de Aquino vai ter a vez dele na sexta-feira. Então fique com Deus, Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa praticamente 1h30, né, que já estamos aqui estudando, falando, conversando. E até quarta-feira, se Deus quiser.